Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu estava buscando de Deus uma palavra para trazer e Deus me mostrou uma palavra que praticamente ninguém gosta de ler, muito menos de pregar, a respeito dos números de levitas. Os levitas não foram contados junto com o restante de Israel, porque funções eram bem diferentes. Os filhos de Israel foram contados segundo a sua capacidade de ir à guerra, a partir de 20 anos de idade e com boa saúde. Foram contados cerca de 600 mil homens. Os levitas não foram contados daquela vez, porém Deus mandou contar com detalhes diferentes somente os levitas. Eles deram lá cerca de 22 mil levitas e a tribo inteira, homens só, mas incluindo crianças e velhos também. Eles eram divididos por 3 famílias, Gerson, Coate e Merari. Cada família no deserto tinha uma função específica, eram funções diferentes. Os de Merari teriam o trabalho mais braçal e para isso eles receberiam também alguns carros de bois. Já os coatitas teriam outra função de levar o tabernáculo e os de Gerson teriam outra função de levar os objetos do culto. Bom, Deus mandou contar os levitas todos, depois mandou contar só aqueles entre 30 anos e 50, aqueles que estivessem aptos ao serviço espiritual. O critério é diferente, apto para o serviço do país, para a guerra, é a partir de 20 anos de idade. No Brasil, é a partir de 18 anos a idade do alistamento militar para homens. Em Israel, era a partir de 20 anos. E Deus, então, com relação aos levitas, mandou contar de 30 anos até os 50. E aí deu 2.000 e poucos levitas por cada tribo, por cada família da tribo, e ao todo 8.000 e poucos levitas em condições de exercer o ministério. Bom, eu quero falar exatamente sobre números. E o livro é chamado em português de Números. Não é em todas as versões que ele tem o nome de Números. Por exemplo, a versão hebraica não tem esse nome. Nós temos neste livro de Números muita história e até um pouco de lei também. Mas o livro recebeu esse título de Números por causa da quantidade de recenseamentos e a menção a números que esse livro recebe. Até onde o número é importante para Deus? O número pode ser muito enganoso quando diz respeito a aparências, diz respeito a poder. Se a gente estiver medindo poder em termos de números, a gente pode cometer muitos erros e falhas. O que tem menor quantidade de soldados, às vezes vence um exército muito mais numeroso. Isso aconteceu muitas vezes na Bíblia, a favor de Israel e contra Israel também. Um exército bem pequeno vencendo um exército muito numeroso. O número não é para dar ideia de pujança, de poder. Deus quer que a gente pense no número como um sentimento de responsabilidade. 8.500 levitas estariam responsáveis pela vida espiritual
dos 600 mil homens e contando mulheres, crianças, velhos e todos recém-nascidos, cerca de 3 milhões de pessoas. 8 mil levitas seriam responsáveis por dar assistência espiritual, para intercederem a Deus, oferecerem sacrifícios e também dar um apoio para a população inteira. Eu não tenho uma revelação específica de Deus quanto a esses números. Os levitas eram como que o dízimo do povo de Deus para o Senhor. Eles eram uma tribo separada para abençoar as outras tribos. Foram 48 cidades separadas no livro de Josué, quando da conquista da terra, para os levitas habitarem no meio das outras tribos. Os levitas não habitariam separados como qualquer tribo. Eles estariam espalhados no meio das outras tribos, exatamente para abençoarem as outras tribos e poderem receber deles o sustento, os dízimos. Vamos supor que uma região fosse muito pobre, muito deserto, pouca produção agrícola. Os levitas que estavam ali iriam ter poucos dízimos, digamos assim, ter uma tendência maior de passar fome. Os levitas não podiam ter propriedades. As cidades dos levitas teriam um pequeno arrabalde, ou seja, uma periferia pequena para apenas colocar o gado deles. Os levitas não criariam gado. Eles teriam gado para o uso diário só, para a sua alimentação e para os sacrifícios a Deus. Eles não criariam gado. É bom a gente pensar nisso. Deus não queria que os levitas fossem donos, que eles tivessem patrimônio, que eles se enriquecessem. Os levitas eram dedicados a Deus. O patrimônio deles era o Senhor e as coisas de Deus. E o sucesso dos levitas não seria o se enriquecer, seria o povo todo ser abençoado. Isto fala e diz respeito a nós também. Deus nos quer abençoando o país inteiro. Orar pelas eleições, orar pelos governos já constituídos, orar pelos problemas nacionais, ir a Deus como intercessores, confessando o pecado do povo e também indo ao povo para levar a palavra de Deus, a palavra de evangelização, mas também a palavra profética, como exortações de Deus para o povo. Tudo isso é trabalho do povo de Deus, como os levitas. O povo de Deus é separado no Brasil para ser sal para a nação, para ser luz para todo brasileiro. O povo de Deus é chamado para ser sal para salgar e ser luz para iluminar. São dois ministérios diferentes. A luz fala mais da evangelização, da pregação da palavra. O sal fala mais do testemunho, da exortação ao conserto, ao arrependimento diante de Deus. O sal fala mais do testemunho e a luz fala da evangelização. Em ambos os ministérios, o povo de Deus está muito falho no Brasil. O povo de Deus está praticamente parando de evangelizar e estão fazendo entretenimento nos templos e não estão indo mais para a rua para evangelizar. E também o sal está muito insípido. O povo de Deus está com péssima fama no Brasil, de um modo geral. Antigamente, dizer que era evangélico era uma honra, era sinônimo de cartão de visita. Um evangélico era uma pessoa de boa moral. Hoje, dizer que é um evangélico no mundo é motivo de risada, zombaria e crítica, porque o nome do evangelho está muito sujo. Alguém vai ouvir, fulano é evangélico? É um espertalhão, gosta de pegar dinheiro dos outros, quer se enriquecer
e anda com a vida toda atrapalhada e não paga ninguém. Essa é a fama do sal no Brasil, totalmente insípido. Você entende isto? O testemunho do povo de Deus no Brasil é péssimo em nossos dias. O ministério de salgar está muito ruim e o ministério de iluminar está inexistente, porque o povo de Deus, de modo geral, já não evangeliza mais. São pessoas que se acomodam em fazer entretenimento religioso nos templos, nas reuniões internas das igrejas. E a presença no meio do Brasil está cada vez menor. A evangelização está cada vez desaparecendo mais no Brasil. Deus espalhou os levitas e o número de levitas tinha que crescer proporcionalmente ao número de habitantes ou da população total do povo naquele país, em Israel. Este princípio vale também para nós. Deus quer que o povo de Deus aumente em número, mas não concentrando num lugar só. Deus quer espalhar o seu povo por toda parte para poder ser um testemunho em cada lugar, para o povo poder ter uma interação maior com o povo do lugar, salgando o ambiente e iluminando com a palavra de Deus. Deus quer que isso seja feito assim. O povo de Deus tem que se espalhar, não é para se concentrar. Hoje também este movimento está ao contrário da vontade de Deus. O Senhor mandou os levitas se espalharem e no Evangelho também Jesus mandou que os discípulos se espalhassem pelo mundo todo para pregar o Evangelho. Hoje o movimento é o contrário, grandes igrejas, grandes templos, grandes concentrações. Vamos tirar os irmãos de evangelização, vamos concentrá-los para entretenimento religioso nos templos, em grandes massas humanas. É isso que Satanás está querendo, é isto que Satanás está visando. Grandes movimentações, mas de crentes concentrados. Não é isto que Deus determinou para os levitas. Vocês se espalhem para abençoar o país todo. Meu irmão, entenda isso para você não ser levado pela propaganda enganosa da religião. O evangelho não é para ser estendido por propaganda, mas pelo testemunho do sal. Você tem que ir a seus vizinhos, você tem que iluminar o ambiente à sua volta e falar do evangelho para quem está à sua volta. Todo cristão tem que ir cumprindo a ordem de Jesus para falar do evangelho para seus vizinhos. Todo cristão tem que ter um bom testemunho para que todos à sua volta possam olhar e ver Jesus na sua vida. Isto é o trabalho de todo cristão. E o trabalho dos líderes levantados por Deus, como em Efésios 4, é edificarem os irmãos para isto. Faça a sua parte. Você tem que estar ligado a líderes fiéis que amem a Deus e que trabalhem nessa direção. Mas quanto a Deus, Ele vai cobrar que você vá às pessoas para iluminá-las com o Evangelho e para testemunhar da presença de Deus em você, salgando o ambiente à sua volta, para começar na sua família, no seu ambiente de trabalho, na escola, onde Deus colocou você. Pense nisto, porque Deus vai cobrar isso que está falando também.